Muita paz, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Bem-vindos ao programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui no nosso programa vemos as histórias, os casos contados pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, trazidos pela mediunidade de Chico Xavier e reunidos agora no livro que estudamos atualmente, que é o livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de vermos a história de hoje, vamos lembrar aos amigos do site da Rádio Rio de Janeiro. Lá no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br, podemos estar ouvindo os últimos programas que foram ao ar. Basta clicar no nome do programa, mas não apenas do Escuta que aí vem história, como dos demais programas da grade da Rádio Rio de Janeiro. Também lá no site podemos estar buscando informações sobre o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é uma importante iniciativa que reúne, vamos dizer, as ajudas que os associados fazem para manter a programação da Rádio Rio de Janeiro no ar. Então, aqueles que estiverem interessados e puderem ajudar, sempre bem-vindos, podem buscar informações no site da Rádio Rio de Janeiro. Também temos o programa, uma página no Facebook, programa Escuta que aí vem história. Lá, todas as semanas, publicamos os vídeos do programa, uma semana depois do vídeo ir ao ar, não é? O áudio ir ao ar pela Rádio Rio de Janeiro. Então, mais um recurso que podemos estar recorrendo e que a internet hoje tanto nos favorece, não é mesmo? Muito bem, vamos então à nossa a nossa história de hoje, que é a história de número 20 do livro Pontos e Contos, e que tem o título de A Súplica Final. Essa história, eu vou confessar aos amigos, que me deixou bastante emocionada. E vamos ver, não é? Vamos ver aqui a história de um crente, ou seja, de alguma pessoa que acredita no bem e acredita em Jesus. E as súplicas que ele faz ao Mestre amado. A súplica final, então, é contada por Humberto de Campos da seguinte forma: convencido de que o Mestre distribui as graças de acordo com as solicitações dos discípulos, o crente fervoroso e sincero, vivamente interessado na perfeita integração com o Senhor, pediu-lhe dinheiro, alegando a necessidade de recursos materiais para atender-lhe aos desígnios, ou seja, ele pediu em prece a Jesus dinheiro, porque apenas com o dinheiro ele poderia atender aos desígnios do Cristo na terra. Isto no entendimento deste crente. Continua o nosso Humberto de Campos. Ouvindo-lhe a rogativa, o Salvador mobilizou emissários para satisfazê-lo. Em breve, a fortuna vinha ao encontro do aprendiz, enchendo-lhe os cofres e prestigiando-lhe a casa. Multiplicaram-se-lhe, porém, as preocupações e surgiram desgostos graves. Longe de elevar-se à espiritualidade superior, passava dias e noites vigiando a entrada e a saída do ouro, assinalando os depósitos crescentes. Distraído das obrigações mais humildes, perdeu a companhia da esposa e dos filhos, desgarrados do lar pelas fascinações da vida fácil. No fundo, entretanto, conservava a fé inicial e, quando lhe transbordaram as arcas, reconheceu, ou seja, os cofres, não é? Reconheceu a dificuldade para
alçar-se ao Cristo, ou seja, para alcançar Jesus. Prosternou-se em oração e implorou a Jesus lhe desse autoridade, assegurando que aguardava semelhante vantagem a fim de seguir o Mestre. O Senhor acolheu-lhe a súplica e expediu mensageiros que lhe garantissem a desejada aquisição. Quase de imediato, o discípulo foi elevado à nobre posição administrativa. Todavia, sem bases na experiência, em pouco tempo se viu odiado e incompreendido, incapaz de suportar calúnias e críticas, observações descabidas e advertências mordazes de subalternos e superiores. Movimentava vultosos patrimônios materiais, contudo, não correspondia aos imperativos do espírito. Aturdido e desencantado, voltou à oração e implorou a Jesus a concessão de dons maravilhosos, afiançando que somente assim poderia servi-lo. O divino doador anotou-lhe a solicitação e recomendou aos assessores lhe confiassem o poder de curar. O aprendiz recebeu a dádiva e entregou-se ao trabalho. Dentro de alguns dias, enormes fileiras de necessitados batiam-lhe a porta. A popularidade absorveu-lhe as horas, escasseou-se-lhe o tempo até para alimentar-se. Sem preparação para o delicado serviço, no decurso de alguns meses declarou-se em falência. Faltavam-lhe forças para o ministério. Em face da multidão dos sofredores e dos ignorantes, os familiares que lhe restavam no lar abandonaram o campo doméstico. E o pobre, por sua vez, não soube tratar com os desesperados da sorte. Quando não podia atender alguém, depois de haver socorrido dezenas de aflitos, sentia-se crivado de acusações que não sabia acolher com serenidade. Submeteu-se desse modo ao cansaço absoluto. Descontrolou-se, renegou o dom que o céu lhe emprestara. No entanto, porque a fé ainda lhe vibrava no íntimo, regressou à petição com sinceridade e, junto à prece, renovou a súplica. Em pranto implorou a pobreza e a obscuridade. Desejava desfazer-se de todos os laços com a posse terrestre. Seria trabalhador anônimo. Ligar-se-ia à providência através do esforço desconhecido. Registrando-lhe as rogativas, o mestre enviou prepostos adequados à situação. O discípulo foi conduzido à penúria. Esgotaram-se-lhe os recursos. A enfermidade visitou-o com insistência. Desacertaram-se-lhe os negócios. Fugiram amigos e apareceram credores. Sozinho e desamparado, viu-se igualmente inapto para aquele gênero de provação. Sarcasmos e zombarias choviam-lhe na estrada. Foi apontado à conta de imprevidente relapso, sem o governo da própria existência. Debalde, ou seja, sem como lutar contra, tentou colaborar com obras edificantes. Mesmo aí encontrou gargalhadas por parte de alguns companheiros. Ninguém confiava nele. Aos olhos alheios era relaxado e dissipador. Verificou o mísero
que a impaciência e a revolta passaram a frequentar-lhe o coração. Surpreendia-se por vezes irado e infeliz, ensaiando reações. Socorrido, porém, pela sublime claridade da fé, proclamou a incapacidade de suportar a pobreza absoluta e genuflexo, ou seja, de joelhos, implorou ao Senhor: Mestre amado, sei que me abres a porta sempre que bato confiante, mas, em verdade, ignoro a essência de meus próprios desejos. Reconheço agora que dispensas a riqueza, o poder e a glória de teus dons, conforme os méritos e as necessidades dos aprendizes. Não dás a escassez extrema àquele que ainda não sabe utilizá-la para o bem, nem confias tuas dádivas aos que não sabem como transportá-las entre os homens ingratos e cruéis. Conheces a posição de cada um de nós e medes com sabedoria a extensão de nossas possibilidades. Não conferes o benefício da lágrima ao coração endurecido, como não deixas o cetro, que é aquela barra que os reis seguram na mão, não é? O cetro da direção por muito tempo nas mãos levianas e inábeis. Não concedes a pobreza absoluta a quem não sabe aproveitar o sofrimento, como não permites que a riqueza se demore na moradia dos insensatos. Emudece, Senhor, emudece, torna mudo os pedidos de minha ignorância. Não permitas que eu te suplique situações que eu desconheço. Modifica minha vontade para que meus desejos concordem com os teus desígnios. Até hoje tenho sido cego. Não me negues tua misericórdia. Faze que eu veja. O mestre ouviu-lhe a rogativa, mas desta vez não mandou emissários para a colaboração indireta. Veio ele mesmo ao santuário interior do aprendiz, que é o nosso coração, não é? O discípulo, em pranto, sentiu então que alguém lhe falava dentro do centro da alma. Não era uma voz semelhante às vozes que escutara no mundo. Era um sopro divino, nascido da misteriosa cripta do coração, renovando-lhe todo o ser. Extasiado e feliz, reconheceu a presença do Senhor, que lhe falou a consciência desperta. Doravante, disse o Senhor, doravante permanecerás em mim, como permaneço em ti. Estaremos unidos para sempre. Eu optei desta vez contar toda a história sem interromper a narrativa do nosso querido Humberto de Campos. Esta história, ela traz uma sequência muito feliz de como se dá o aprendizado das nossas almas junto à providência divina. Nós temos, a maioria de nós, a maioria absoluta, afinal somos espíritos imperfeitos neste planeta de provas e expiações, nós temos muitas vezes a ideia de que sabemos o que queremos e pedimos o que achamos que é o que necessitamos.
E nas questões desta vida encarnada, nós, claro, estamos sentindo necessidade de comida, pedimos comida. Então, quando nos falta, claro que nós vamos pedir, porque nós estamos na matéria e precisamos. Então, não temos um emprego, pedimos um emprego. Não temos comida, pedimos comida. Estamos precisando mudar de lar, pedimos que o Senhor nos ajude a achar um novo lar. Então, essas são as providências. Precisamos matricular nossos filhos na escola, pedimos que Jesus nos ajude a poder achar uma escola para os nossos filhos. Mas aqui se dá diferente. Se dá quando pedimos recursos, imaginando que com aqueles recursos estaremos podendo realizar grandes coisas. E às vezes não é bem assim. E vemos muito bem isto com o crente da nossa história. Porque, na verdade, não sabemos do nosso passado espiritual. E o quanto realmente estamos habilitados para lidar com certos recursos. Às vezes acreditamos que estamos habilitados a lidar com eles porque vemos lá outros lidando e vamos saber lidar muito melhor que aquilo, porque aí nós começamos a racionalizar. Porque se eu tivesse o dinheiro eu faria isso, eu faria aquilo, ou porque se eu tivesse poder eu faria isso, eu faria aquilo, se eu tivesse o dom disso, faria dessa forma ou da outra. Mas é muito fácil pensarmos desta forma quando não temos esses recursos. Porque aí usamos simplesmente a nossa racionalidade, a nossa razão. Quando eles passam às nossas mãos, temporariamente, já que aqui, como bem se assinalou, não é? No recurso da cura, o recurso que lhe foi emprestado, então todos os recursos que nos chegam são recursos emprestados, não são realmente nossos. Eles nos chegam por empréstimo, na misericórdia do Senhor. Por quê? Primeiro, porque estamos pedindo. E muitas vezes não vem. Aqui no caso dessa história, é claro que se dá por funções didáticas. Essa história tem uma função didática. Então, tudo que ele pede, ele recebe. Não é bem assim que acontece nas nossas vidas, porque por acréscimo de misericórdia, muitas coisas nos são negadas. Porque, como ele bem diz na prece final, na última súplica, o Senhor dá recursos àqueles que sabem tirar proveito desses recursos. Porque que misericórdia seria essa de dar um recurso que vai levar aquele espírito à queda, embora ele não saiba? Então, seria algo que a providência divina não faria. A não ser, é claro, que esteja lá no planejamento reencarnatório como uma prova que ele vai passar. E se ele vai passar por essa prova, é porque ele foi preparado para isso, não é? É claro que podemos falir nas provas que nos chegam, porque isso vai depender de como vamos encaminhar o nosso livre-arbítrio. Mas, vamos pensar, não está lá no nosso planejamento, como aqui no caso do nosso crente. E ele começa a pedir e dizer: Senhor, se eu tivesse isso, eu poderia te servir, se eu tivesse isso, eu poderia te servir. E muitas vezes também é dado uma cota temporária. Veja que ele ficou sempre com um pouco com isto, depois era um pouco com aquilo, mas ele sofreu perdas muito severas. Ele perdeu a família, que, claro, não desencarnou, mas se afastou dele. Não apenas a mulher e os filhos, mas o restante dos companheiros domésticos se afastaram dele. Perdeu também a confiança. Por quê? Porque ele pedia recursos que não sabia lidar e acabava perdendo esses recursos e atraindo muita malquerença, porque não estava preparado para lidar com os recursos, e ficou desacreditado. E isso é uma questão também muito importante, não é? O que vamos destacar realmente é que ele vai acumulando aprendizado. Isso é muito importante. E vemos isso na nossa encarnação, conforme vamos vivendo mais e acrescentando mais uma década,
mais uma década aqui na nossa encarnação, vamos vendo, se não pararmos, cada período de década da nossa vida, qual é o quinhão de aprendizado que podemos tirar desses períodos e levamos para o período seguinte. Vamos poder realmente abalizar melhor as nossas necessidades, porque vamos amadurecendo exatamente aqui como o nosso crente. Com os nossos acertos e com os nossos erros, vamos vendo formas de errar cada vez menos, porque claro que não vamos deixar de errar. Ainda somos espíritos imperfeitos, então é natural que erremos. E muitas vezes as pessoas erram e ficam muito mal com isso. Não podia ter errado. Por que não podia ter errado? Tanto podia ter errado que errou, não é? Mas vamos aceitar o erro e aprender com ele, a fim de que ele não se repita. Porque errar, não é? É natural, mas nós podemos estar previdentes a fim de aprendermos com os nossos erros e que eles não precisam voltar a se repetir, ou pelo menos não com a mesma intensidade. Não é? Muitas vezes não conseguimos debelar uma tendência negativa do 100 ao 0, mas vamos diminuindo essa má tendência em nós. Então, se eu tenho uma tendência à raiva, eu não consigo passar dessa tendência à raiva um ser pacífico, mas eu posso ir diminuindo esta tendência. Vamos pensar mesmo na questão de décadas, ou de 5 em 5 anos, ou de ano em ano, né? Trabalhando essa tendência a ser mais pacífico, compreensivo. E, sem dúvida, se focamos nessa mudança, a providência divina vai nos mandar recursos para exercitarmos. Como é que são os recursos para exercitarmos a paz? Situações que nos irritam. Claro, como é que eu vou poder aprender a controlar a minha irritação se eu não for confrontada com situações irritantes? Não é mesmo? Então, por que essas coisas acontecem comigo? Isso me deixa tão irritado. Mas é exatamente por isso que acontece. Porque elas vêm para nos ensinar a nos irritarmos menos, a promovermos em nós o estado de serenidade, que é muito difícil de conquistar. Então isso leva bastante tempo e a providência está nos acompanhando. O mais importante na rogativa final desse crente é que ele reconhece que ele não sabe realmente o que ele necessita de recursos. Então ele pede, e é muito lindo aqui: modifica minha vontade para que meus desejos concordem com os teus desígnios. E é aquela prece que diz: Senhor, seja feita a vossa vontade. Porque a vossa vontade vai vir de encontro às minhas necessidades reais. É tão difícil nós deixarmos isso, não é? Assim, nas mãos de Jesus, assim, mas é que eu queria tanto que eu vou pedir aquilo, eu vou pedir. Senhor, se for melhor para mim que eu tenha isto, muito bem. Mas me fortalece, caso não seja, Senhor, que eu possa estar, como ele bem diz aqui, não é? Concordando com os teus desígnios. Olha que importante. Então é muito emocionante, porque nesta hora de reconhecimento humilde de que nós somos tutelados e precisamos estar atentos ao grande tutor que é Jesus e confiar nele realmente para que ele nos entregue os recursos que realmente vão ser úteis nesse nosso momento atual da nossa encarnação. Isso vai nos fazer com que, como chega ao final, não é? E que Jesus vem diretamente. Isso é realmente muito lindo. Estamos unidos para sempre. Por quê? Por quê? Por causa do Senhor? Não, por causa do crente. E é isso, meus queridos, essa história é muito, muito feliz, foi muito tocante. Que Jesus continue nos abençoando,
Na próxima semana estaremos de novo aqui com mais uma história do livro Pontos e Contos no programa Escuta que aí vem história. Muita paz a todos.